Olá, então vamos hoje aqui fazer mais uma live, já abordar um assunto, né, que já abordamos já há algum tempo. Um assunto complementando justamente a história do livro psicografado por Chico Xavier, né, de autoria de Emmanuel, A Caminho da Luz. E também analisar aqui um experimento, né, de um amigo que aconteceu semana passada, em que já mais ou menos a questão de 4 anos que eu conheci esse rapaz, e ele falava para mim do desejo dele em se projetar. Ele queria, né, aprender a arte de se projetar. E eu comecei a me aproximar dele, sempre conversando, sempre tocando no assunto, e sempre puxando o rapaz para as projeções. E chegou um dia que eu disse para ele, eu falei, olha, eu estou sentindo que as tuas projeções são mais de corpo mental. Daí a sua dificuldade em realizar projeções, porque ele é uma pessoa muito estudiosa, estuda muito. E ficou nessas por isso mesmo, né? Então o tempo passou, ele sempre praticando, né? Sempre estudando, sempre procurando se estimular. E a semana passada, conversando com ele ao telefone, ele me disse de uma projeção dele, né? Realmente é uma projeção em que ela se destaca das demais projeções de saída consciente do corpo. Ele recuperou a consciência em outro plano. E lá ele se encontrava em uma cidade, né? Não é o caso de dizer aqui qual cidade que é, e também não dizer o nome dele, né? Preservar a identidade desse amigo e também justamente da cidade. E ele estava andando pela cidade, julgando ele que estava visitando a cidade, mas não estava, depois eu esclareço. Foi quando ele se deparou com uma entidade supõe que seja da Idade Média, portando espada. Tudo indica que seja um vigilante da própria cidade. E ele foi abordado por esse vigilante, querendo saber o que ele estava fazendo nessa cidade. Ele conversou, explicou alguma coisa que ele poderia dizer, né? E se retirou logo em seguida, mas sabendo e deixando claro para mim que se tratava de uma entidade patologicamente enferma, já arraigada de tal maneira no seu processo de que ela viveu na Idade Média e provavelmente deve ter executado muita gente naquela região, naquela época, né? Na região ali da Europa. Então, essa entidade ela não consegue vir ao mundo físico, porque ela está tão presa no seu passado que ela está defasada no que diz respeito a manter uma vida normal. Ela não consegue se desvencilhar daquela época. Então, eles tomaram conta dessa cidade,
se não tomaram conta total, pelo menos parcial, e isso realmente existe, né? A situação é preocupante, porque eles travam o processo físico da cidade, eles seguram o progresso, eles não permitem, logicamente influenciando e influindo nas decisões dos moradores dessa cidade. Então, conversando comigo, ele pediu um esclarecimento nesse sentido. Eu falei, olha, trata-se de uma projeção autêntica, você não se preparou, né? Você recuperou a consciência em um plano, é a melhor projeção, mesmo o método é o melhor, porque na projeção da saída consciente pode ficar a dúvida da pessoa, será que sou eu que estou projetado ou será que é minha imaginação? E a pessoa fica naquele vai e vem. Mas essa projeção não, esse estilo de projeção, ela é inconfundível, né? Então existe nessas cidades um domínio, né, de muitas entidades enfermas nesse sentido. Elas giram em uma outra banda, né, uma outra banda evolutiva, né? Então é o que acontece. Espero que ele continue fazendo agora projeções de alto nível, mas também esclarecer o seguinte, sendo essa, vamos dizer, a primeira projeção que eu fico conhecendo, que eu fico sabendo dele, que ele logo me trouxe, essa projeção, é fácil perceber que ele já vem há muitas e muitas vidas fazendo projeções de nível igual a essa ou até superior. Porque se nesta vida, vamos dizer, ele está começando a fazer projeções desse nível, é sinal que ele parou nesse nível em vida passada e agora está retomando o seu trabalho, né? Essa é uma situação. Acontece que, pelo que ele narrou, que estava nessa cidade andando, não estava. Ele estava fazendo um levantamento do local. Para quem? Para entidades evoluídas que desejam, né, resolver também o problema dessa cidade, para o lado, né, otimizar. Então, grupos de entidades evoluídas, eles costumam usar projetores nesse sentido, para chegar em um local, fazer um levantamento logístico do local. Os amparadores do bem, eles não atuam sem antes ter esse levantamento logístico do local. Aquelas entidades poderosas, manipuladoras de pessoas, de sociedades, também têm o seu levantamento logístico. Elas não atuam fora do modus operandi dela. Então, acontece tudo isso. Ele estava fazendo um levantamento logístico para uma possível intervenção dos amparadores do bem nessa cidade, né? Então, é uma projeção boa de alto nível. Indo para uma outra situação, pediram na época que eu falasse sobre, a respeito do livro, né, Exilados de Capela. E eu já havia dito aqui, antes que esse livro, né, o coronel Edgar Armon, que foi presidente da Federação Espírita de São Paulo, ele escreveu o livro Exilados de Capela baseado no livro A Caminho da Luz, do Emmanuel e Chico Xavier. Nesse livro, A Caminho da Luz, existe um capítulo da questão dos exilados de Capela. Então, o livro foi escrito há várias décadas.
Na época que foi escrito, não havia internet, não havia YouTube, National Geographic, não havia Discovery. Então, Emmanuel e Chico Xavier, eles analisam desde o início do nosso planeta. O que está no início é justamente o que nós vemos hoje a ciência abordando. É uma prova da paranormalidade de Chico Xavier. Ele só tem o 4º ano primário só. Então foi isso que aconteceu. Ele psicografou. Começou a narrar a história do planeta Terra desde os primórdios, né? E quando surgiu o planeta. Agora, a questão Exilados de Capela também não deve ser aceita como aquilo que está no livro. Não colocando em xeque a paranormalidade de Chico Xavier e Emmanuel, mas o que falta no livro é esclarecer certas coisas. Então é colocado, Emmanuel coloca a questão das 4 raças, né? Os arianos, os hebreus, os egípcios e os hindus. Então vamos começar pelos egípcios, né? Qual é o critério que Emmanuel utilizou para dizer que os egípcios, né, foram expurgados do sistema Capela? Eu falo sistema Capela justamente por quê? Porque é um sistema, não é um planeta. É um sistema. Falta esclarecer isso daí. São detalhes que são importantes. Porque existe um conflito muito grande de raças aí. E essas 4 raças, elas são incompatíveis entre si, elas não combinam. Então, como pode habitar o mesmo planeta? Porque se é um planeta evoluído, existe pelo menos a predominância de uma raça. E uma raça muito superior à nossa. Então, os egípcios deixaram tudo isso aí para a gente. Arquitetura, engenharia, anatomia, tudo isso daí. Matemática. Agora, esse é o critério que se diz que não são evoluídos? Não dá para aceitar. Qual o critério então que sobra? Moral. Como Emmanuel diz, o critério era moral. Muito bem. E que sentido de moral? Qual o sentido de moral que provocou essa decaída? Porque é muito difícil discutir moral. Você pode ter um conceito de moral, mas o teu vizinho já não tem. Aquele que mora em outra cidade já está pensando diferente. Agora, qual é o conceito de moral único em uma questão planetária? Então, falta esclarecer isso. Então, o Emmanuel apresenta a questão, essa decaída, como uma questão moral, né? Precisava esclarecer. A questão moral se prendeu nisso, nisso, nisso e nisso. Vamos lá para a questão dos indianos, né? Uma outra questão também dos indianos. Eles passam o tempo todo rezando. Qual é o sentido de moral aí? A necessidade de voltar para lá? Não. Não é bem assim. Porque nós sabemos que tivemos aqui no planeta Terra entidades que veio de outro lugar que continua até hoje, né, tendo um sentido deturpado de moral. Mas os indianos não. É diferente. Faltou também esclarecer qual o sentido.
Outra coisa, egípcios, qual planeta? Né? Indianos, qual planeta do sistema Capela? Então, hoje nós sabemos que isso são coisas que precisam ser apresentado e questionado, esclarecido. Não é passar por cima da situação e cada pessoa fica imaginando. Porque tem muita gente aí que acha que é exilado de Capela e não tem nada a ver com isso. Outra coisa, os hebreus. Tá? Aí já está alguma coisa, né? Eles não aceitam Jesus Cristo e provocaram até uma situação, a morte dele. Né? É uma situação delicada aí. Então aí a gente precisa parar para pensar. Né? Porque eles cometeram um crime, né? Um crime que, vamos dizer assim, uma situação policarma. É bem diferente da situação dos egípcios e dos indianos. Os indianos, eles acreditam que rato é santidade. Pode até ser. Eles não matam vaca porque é um animal sagrado para eles. Então nós temos aí os hebreus uma outra situação, diferente das duas anteriores que eu já abordei. Aí sim, é possível supor de um expurgo, porque eles não aceitam Jesus Cristo, eles acreditam que vem o Criador deles é muito mais evoluído, é uma questão bem diferente. Então, nós temos aí os arianos, a raça dos gregos. Aí nós caímos também no mesmo problema dos egípcios. Qual foi o sentido de moral deles que possibilitou esse expurgo? Né? A questão foi baseada lá e transcrita aqui por Emmanuel e Chico Xavier. A questão qual era? Os gregos praticavam sexo entre homens e mulheres entre mulheres. Hoje, muita gente está fazendo isso. Agora, qual é o sentido nosso de moral de julgar que isso está errado ou outra coisa que está certa? Quem antes praticava um sexo que dominava a mulher terrivelmente, colocava a mulher como a esposa que só servia para procriar. Era moral isso? Precisava ver. Tem muita coisa aí que tem que ser esclarecido. Eles pensavam antigamente. Hoje nós sabemos que mulher não é obrigada a ter filho. Mas antigamente sim. Tanto que tinha pessoas aí com uma quantidade enorme de filhos. Minha avó criou 16 netos, ou 16 filhos. Aí que os Vasconcelos progrediram muito. Então, qual é o sentido de moral nisso daí? Então, são certas coisas que são colocadas, mas não são explicadas. Os gregos, olha o que eles deixaram para a humanidade. Então, o que nós precisamos discutir é isso. Qual o sentido? O que significou esse expurgo, os exilados do sistema? Foi um livro, na época, que causou um reboliço muito grande
e levava as pessoas ao martírio. Eu sou um exilado de capela, eu sou isso, sou aquilo. Nada a ver, né? Então a gente tem que ver isso com muito cuidado, muita consideração, né? Eu quero aqui, né? Essa é a última live do ano, né? Vou deixar claro que eu já estou mudando, preparando minha mudança para outra cidade, para o litoral, né? E depois do dia 15 de janeiro, né? Provavelmente a gente volte, né? A começar a fazer uma outra live. Boa sorte a todos vocês, um bom Natal e um grande ano aí pela frente, e cuidado para não se contaminar, ok? Boa sorte e até mais.